não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. E aí, pessoal, tranquilo? Então, antes do vídeo, quero falar para vocês que lá na nossa comunidade aqui do YouTube tem todos os links para quem quer adquirir esses livros. Tranquilo? A gente deixa tudo lá para vocês, só clicar no link e adquirir o livro. Tem alguns desses livros que a gente tem ele PDF, está lá na nossa comunidade do Telegram. O link está aqui na descrição do vídeo e todas as nossas redes sociais também. Então segue a gente nas redes sociais, se inscreva no canal, comente, compartilhe, curta, que isso é muito importante pra gente. E quem puder, apoie o nosso canal. Os links estão aí na descrição. Tem apoio, tem vaquinha, tem a nossa conta aí, tranquilo? Então é isso aí, fique com o vídeo. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! Sim, mas pelo volume de informações, você cria um outro negócio, que é psicose informática. Quer dizer, você tem um bombardeio de informações que ultrapassa infinitamente a sua capacidade de organizá-las. Tá certo? Então, você vai chegar a um ponto em que dá um fenômeno que alguns estudiosos chamam de snapping. Quer dizer, snapping é aquele barulho que... Um estalo em que arrebenta, como um elástico que arrebenta. Puxou demais, arrebenta. Daí o sujeito fica mais ou menos num estado de estupor, que é de incerteza total. Tem muita gente assim hoje. Não são capazes de tirar conclusão de absolutamente nada. Por quê? Foram infectados pela psicose informática. Você escreveu uma palestra do Obama, que era para ser só para os estudantes lá do MIT e veio a público, que ele falou que ele acha que o problema hoje tem várias realidades, por exemplo, tem a realidade do New York Times, a realidade da Fox News, e que a China resolve isso de uma maneira simples, que é, o partido diz o que tem que ser e todo mundo obedece, mas que ele acha que a gente não deveria viver num mundo assim. Mas ele mesmo coloca, né? Quer dizer, a busca da autoridade é uma busca de alívio, evidentemente. O que você faz? Você transfere o problema para alguém que, segundo você, sabe mais do que você. Então você não precisa pensar mais no assunto. Então, é uma busca de alívio, tá certo? De segurança. Mas isso resolve o problema? Não, isso agrava o problema formidavelmente. Quer dizer, onde o partido estiver errado, todo mundo vai errar junto. E isso, note bem, isso é uma exceção, não, isso é a regra. A única coisa que deu certo no comunismo, a única, foi o plano do Stalin da Segunda Guerra. Que as coisas se passaram exatamente como ele tinha previsto, com exceção, ele não previu a invasão da Rússia pela Alemanha. Ele pensava que a Rússia que invadia a Alemanha. Só para ele, né? Mas ele conseguiu dar a volta por cima, ele conseguiu readaptar o plano e chegou onde queria. Ele não dominou a Europa inteira, mas dominou metade. Pô, está reclamando? Né? Então, quer dizer, é um bom exemplo para dizer, o nosso tipo de estudo aqui. A melhor coisa é você estudar. Vamos estudar alguém que fez alguma coisa e deu certo. O sujeito fez um plano, executou o plano e chegou ao resultado que queria. Isso não quer dizer que ele vai controlar inteiramente o resultado, mas em linhas gerais, vai. Um filósofo chamado Alain, ele também pensava a mesma coisa nesse ponto, e ele botava os alunos para estudar a campanha que os americanos fizeram para eliminar a febre amarela em Cuba. Um negócio excepcionalmente bem sucedido. Ele pegava, esse aqui é um modelo de como se faz as coisas. Né? Ora, uma campanha para eliminar a febre amarela é baseada no quê? Na existência de uma vacina? Fala, não, tem a fabricação da vacina, tem os fatores sociais, fatores econômicos, etc. Como é que você vai articular tudo isso? Então, a ação real é sempre a articulação de linhas de força acidentais. Está entendendo? Então, por exemplo, vamos supor numa guerra. No último ano da Primeira Guerra Mundial, os alemães decidiram fazer um ataque frontal final. Reunir uma força monstruosa, muito superior à do adversário. Tá certo? E fazia anos que a guerra estava ali estática. Eles não conseguiam, ficavam numa fronteira, uma trincheira aqui, outra trincheira ali, ninguém conseguia avançar. Falaram, não, eu tenho que romper essa porcaria, vamos lá derrubar tudo de uma vez. E eles fizeram, só que lá pelas tantas faltou comida. Então, eu digo, o que a comida tem a ver, né,
com a atividade bélica. Você pode deduzir uma coisa da outra, a outra da uma. Para o serviço de intendência que vai fornecer a comida toda, o funcionamento dele depende da eficácia bélica do exército que está no fronte? Não. É um fator extra. Está entendendo? Então, a verdadeira inteligência você vê em operação nessas horas, onde, quer dizer, os escolásticos, no tempo escolar, chamavam isso de raciocínio de conveniência. Conveniência no sentido de vir junto, coisas que convergem. Então seria o convergência ou o concreto, ou o concreto. Algumas pessoas têm uma genialidade excepcional nisso aí. Se você estudar a vida de Napoleão Bonaparte, todo o segredo dele é isso, ele conseguia juntar coisas que não tem nada a ver para produzir um resultado. Na verdade, isto é a definição da técnica. O que uma ciência faz? Uma ciência separa determinados aspectos da realidade para ver se descobre um princípio comum que explique todos ao mesmo tempo. Tá certo? O que faz uma técnica? Ela pega fatores e linhas de força absolutamente inconexas, que uma não tem nada a ver com a outra, e uma não pode ser deduzida da outra, e junta todas para produzir um resultado. É por isso que é uma burrice dizer que os grandes resultados da tecnologia são efeitos do progresso científico. Não são. O progresso científico pode entrar ali como um dos elementos. Né? Mas, por exemplo, o exemplo que eu dou, os computadores se baseiam no código binário. Eu falo, muito bem, mas eles dependem da fabricação de plástico. Né? E o que é que uma coisa tem a ver com a outra? Nada. Agora, se você não juntar o código binário num negócio feito de plástico, você não consegue. Né? Então, você está operando na base de uma fusão de fatores que nada tem de científico. A base de toda tecnologia é isso aí. Não existe nenhuma tecnologia que seja baseada num princípio científico único. Toda ajuda princípios científicos, regras práticas que não têm fundamento científico nenhum, tá certo? E uma boa utilização das ocasiões. Não é isso? E esse raciocínio de conveniência, este é o raciocínio mais alto que existe para um ser humano fazer. Porque o conhecimento científico, o conhecimento pragmático, o conhecimento habitual, os valores, etc., tudo converge para a produção de um resultado desejado. Mesmo assim, pode falhar. Napoleão dominava isso maravilhosamente. Ele só não percebeu uma coisa, que só ele sabia fazer esse raciocínio. Os generais dele não sabiam. Então as coisas só davam certo onde ele estava pessoalmente no comando. Na primeira vez que ele delegou uma tarefa fundamental para o sujeito, falhou tudo e ele perdeu. Então isso quer dizer que nele era tão natural pensar assim, ele talvez acreditasse que todo mundo tem essa capacidade, e não tem. A maior parte das pessoas são educadas na mais extrema abstração possível. E vai abstraindo, abstraindo, e perde o caminho, perde o fio da meada que o conecta à realidade concreta originária. Então, se fôssemos criar um princípio de educação baseado, vamos dizer, na realidade concreta e no controle do mecanismo abstrativo, como seria? Bom, eu tenho dado o exemplo disso no meu curso online de filosofia. É isso. É isso que eu estou fazendo o tempo todo. Quer dizer, eu subo um pouquinho no lugar da abstração e volto para a experiência imediata. Né? E eu espero que os alunos, vamos dizer, tenham pelo menos absorvido esse processo de maneira quase inconsciente. E eu estou dando este curso aqui para explicitar, quer dizer, qual é a técnica que eu estou usando no COF. E por que ele está funcionando? Por que as pessoas realmente ficam mais inteligentes? Elas sentem que ficaram, e você vê que ficaram pelo trabalho delas, pelo que elas fazem. Não necessariamente trabalho intelectual, pode ser até trabalho, sei lá, de agitação política, qualquer coisa, o que elas quiserem, tá certo? Ou no trato dos seus problemas pessoais, dos dramas de família, etc., qualquer coisa. Você vê que todo mundo está progredindo. Por que progride? Por causa disso. Isso quer dizer que a gente não pode medir o avanço de um aluno mediante provas. Você só pode medir pelo procedimento concreto dele perante os problemas que vão parar na mão dele de algum modo. Ou problemas intelectuais ou problemas de outro tipo. Eu no ginásio tinha um professor de biologia. Acho que foi a única coisa que eu aprendi no ginásio, foi biologia. Os outros professores eram chatos e esse era um gênio. E
ele sempre diz o seguinte: se você explica para o sujeito o que é bicho de pé, ele entende, passa na prova. Mas depois você chega na casa dele, ele está andando descalço no lugar onde as galinhas fizeram cocô, então ele não entendeu o que é bicho de pé. O outro pode ter errado na prova, mas ele sabe que não é para fazer isso. Então esse aprendeu, o outro não. Então, quer dizer, o único teste do conhecimento da realidade concreta é na própria realidade concreta. Por isso que eu não faço provas nem coisa nenhuma. Provas são altamente enganosas, nesse sentido. Também, uma outra coisa que eu levo muito em conta é coisa que é ensinado por um educador americano chamado John Taylor Gatto. Ele diz, a primeira coisa é óbvia, ele diz: as pessoas só aprendem o que querem. Então, eu aprendi duas coisas no ginásio, eu tenho certeza: biologia e latim, porque eu queria aprender. E eu me lembro, enquanto estava o professor de matemática me ensinando álgebra, eu aprendi tudo direitinho. A hora que passou a ensinar geometria, e falou: não quero mais. Porque a primeira coisa que ele disse eu já não entendi. Eu falei: bom, então não quero entender as seguintes. E daí para dentro não teve jeito. Eu fizesse o que fizesse, contratar professor particular, usar chantagem, eu não ia aprender aquilo. Então criou uma resistência, como é que se diz, incontrolável. Né? Então, se você só aprende o que ele quer aprender, você tem que partir do que ele quer aprender. E daí você vai gradativamente colocando outros elementos dos quais ele vai precisar. Por exemplo, você quer ensinar física para o moleque, mas ele só quer saber de beisebol. E muito bem, para ele entender o trajeto da bola, ele vai ter que estudar cinemática. Então, partindo de qualquer ponto, você vai chegar nos outros. Sempre organizados em torno daquele interesse fundamental. E ele diz outra coisa também, esta é básica. Ele diz: alguma coisa você tem que conhecer em profundidade. As outras pode ficar num pano de fundo. Mas algo você tem que dominar completamente. Pode ser a coisa mais humilde do mundo, pode ser engraxar sapato. Né? Mas dessa você tem que saber tudo e dominar o processo inteiro. Então seria: qual a graxa que você vai comprar? Por que essa graxa é diferente da outra? Como que ela foi fabricada, etc. E assim por diante. Quer dizer, partindo do engraxar sapato, você acaba cobrindo uma área de conhecimento muito grande, sempre fundamentada na sua experiência concreta de engraxar o sapato. Isso também uso muito com os meus alunos e acho que qualquer interesse que eles tenham em aprender qualquer coisa, é isso que eles têm que aprender. Não adianta tentar outra coisa só porque também o mundo moderno inventa os programas escolares. O programa escolar consiste em você dar um pouquinho de cada coisa, evidentemente sem conexão alguma, tá certo? Que elas não tenham conexão entre si é inevitável. Porém, na mente do estudante, elas vão se articular em torno do quê? Se você dá vários conhecimentos inconexos, mas o indivíduo tem um interesse fundamental em torno do qual ele pode articular tudo o que ele sabe, aí sim. Mas acontece que este ponto, que é o interesse pessoal por isso ou aquilo, é totalmente desprezado. Isso não é no Brasil, isso é em toda parte. E note bem, a queda do nível de inteligência dos estudantes é universal, está acontecendo no mundo inteiro. Não tanto quanto no Brasil. O Brasil chegou na calamidade. Mas também, eu acho que é no Brasil que se dá mais importância aos programas escolares e menos à vida real. Aqui nos Estados Unidos ainda tem alguns pontos de contato. Por exemplo, o sujeito pode obter nota prestando trabalhos sociais. E no fim de semana ele vai cuidar das criancinhas pobres, apresentar o relatório do que fez, isso conta nota para ele. Então, bom, esse é o interesse real que ele tem. Ou ele pode participar de uma equipe de esporte e tal, isso também conta. No Brasil nada disso, é só o programa. Eu me lembro que uma vez o nosso colégio que eu estudava mudou de prédio e era muita coisa que tinha para transportar, então eles se socorreram do serviço dos alunos, e nós ficamos lá transportando caixa. Transportava os negócios da biblioteca, tinha que botar no mesmo lugar, transportava os materiais de laboratório, tinha que saber o que era para fazer com aquilo. Eu digo, olha, eu aprendi mais nisso aí, nessa mudança, do que em todas as aulas. No entanto, eu me lembro de uma cena que nós estávamos ensinando um caminhão descarregando coisa e passa a professora de matemática e diz o seguinte: esta matação de aula está uma vergonha.
Quer dizer, ela simplesmente não entendia o valor pedagógico daquilo. Agora, eu tenho experiência que alguns alunos que estavam no meu outro curso me ajudaram a classificar os livros na biblioteca. Eles aprenderam muita coisa ali. Bom, se você não sabe organizar a sua própria biblioteca, ou a biblioteca do vizinho, então você simplesmente não tem ideia do que é o sistema dos conhecimentos humanos. Então você vai estar sempre perdido no espaço. Né? Por isso que eu tenho sempre recomendado, mais tarde vou dar mais explicações sobre isso, que a organização da bibliografia do que você vai ter que estudar mais tarde é mais importante do que você ler qualquer um dos livros que estão na bibliografia. Isso é ensinado em alguma escola? Não. Então, nós vamos ter aqui aula de português, matemática, geografia, história, Muito bem, então agora vamos organizar os livros que nós precisamos para estudar tudo isso. No Brasil ninguém teve essa ideia nunca, que é uma coisa tão simples. Né? E eu tive a sorte de estar presente nessa mudança das duas escolas. Por exemplo, eu não tinha ideia da riqueza de livros que havia na biblioteca do colégio. Eu adquiri nesse dia. Por quê? Porque era eu mesmo que estava pegando o livro e botando na estante no lugar certo. Então aí nós temos alguns princípios. O princípio é o seguinte: todo conhecimento ele toma raiz na realidade da experiência concreta. E tão logo ele perde essa conexão, ele só vale para fins administrativos. Não é isso? Agora, existe alguma prática que tenha realmente algo a ver com a realidade concreta e com a tomada de posse dela? Existe, mas certamente não é nenhuma das ciências, porque a ciência já parte do... Veja, quando você começa a estudar física, por exemplo, alguém te informa o rolo que foi para isolar a física dos outros fatores e poder chamá-la de física. Ou seja, como se formou o objeto dessa ciência. Né? Ninguém nunca ouviu falar disso, e acho que aqui também não. Então, as ciências que são resultado da articulação de inúmeros procedimentos de abstração que vão se consolidando e recortando um objeto ideal no espaço, ela aparece para você como se ela fosse uma coisa do mundo físico. Quer dizer, a física nasceu como nascem as bananas. Eu digo para você, a coisa mais apaixonante que existe em qualquer ciência é justamente ver isso, como é que ela se formou. Porque se todos os objetos chegam para nós na realidade concreta, eles chegam sempre misturados a milhões de coisas que não são eles, mas que têm algo a ver. E como é que você vai separando e depois rearticulando? A história dessa separação, ou seja, da formação dos objetos de uma determinada ciência, ela está mais ou menos documentada. Tá certo? Mas a articulação dela com a realidade concreta, não existe nenhuma história disso. Nunca ninguém fez. Então, quando você vê algum cientista que era capaz de articular uma coisa com outra, isso é explicado pelo talento pessoal dele ou pelas manias dele. Assim, qual é a relação que Newton via entre a teologia e a lei da gravitação universal? Ele via uma e deduzia uma coisa da outra e a outra da uma. Né? Podia ser loucura, mas que ele fez isso, ele fez. Então, como é que fizeram depois para separar? Se você pensar, de onde surgiu a noção atual do cientista puro? Newton não era um cientista puro. Ele era mil coisas misturadas. Leibniz também. Você conhece alguém que ensinou isso? Como é que se formou a ideia de um cientista? Não, isso não se ensina em parte alguma. E como é que você vai entender ciência se você não sabe nem como isso apareceu, meu Deus do céu? Então, existem duas maneiras básicas de você fugir da realidade concreta. O primeiro é o modo marxista, de dizer, nós já sabemos tudo como vai terminar, nós sabemos o todo. Então o resto não interessa. E outra maneira de dizer, nós não podemos saber nada. Este é o Kant. Só podemos saber aparências. Então, é claro que o nosso estudo aqui ele tem que passar por uma crítica aprofundada dessas duas correntes, mas simplesmente a crítica delas não vai resolver o nosso problema. Nós vamos ter que dar alguma sugestão
prática para que os indivíduos, de algum modo, refaçam a sua vida intelectual, tendo com base essa tensão permanente entre a realidade concreta e a abordagem científica. Porque a realidade científica sempre vai fugir da realidade concreta para tentar tornar o seu objeto manobrável intelectualmente. Porque, claro, nós não podemos pensar tudo ao mesmo tempo. Nós temos que fazer abstração de algum modo. O problema é você saber de onde você abstraiu as coisas e não você esquecer o caminho e achar que aquele objeto abstrato existe e existe de per si. Tá certo? É uma coisa eterna que veio, surge como, sei lá, as bananas ou os movimentos da Terra. Né? Então, conhecer as coisas pela sua origem, tá certo? E, de algum modo, conseguir manipular a realidade concreta. Existem meios de fazer isso, e isso, na verdade, se faz. Tá certo? Mas só é possível você realizar isso se você operar um giro quase que de 180 graus no processo educacional, onde você começa a privilegiar a percepção da realidade concreta e não o domínio dessa ou daquela ciência ou dessa ou daquela arte em particular. Tá, vamos fazer um intervalinho. Na segunda parte nós vamos com as perguntas. Tá bom? Vou desligar aqui um pouco. Professor, o apelo de algumas universidades para enfatizar a questão prática das ciências, como a utilização de laboratórios ou de modelagem matemática que possam prever o comportamento de algumas teorias, isso de algum modo resgata, de certo modo, esse retorno à realidade que o senhor colocou? Não, de jeito nenhum. Veja, qualquer processo real que se desenrola ou na natureza ou na história, ele é evidentemente o fato de ordem concreta. Quer dizer, nele tem a confluência de 1 milhão de fatores, inclusive acidentais, que ou você percebe como um conjunto ou você não percebe de jeito nenhum. Quer dizer, você somando vários fatores, por mais exatidão que você tenha nos detalhes, você não consegue. Então, por exemplo, um dia eu tive a pachorra de ver de todos os estudiosos de ciência política, de filosofia no mundo, quantos tinham previsto a queda da União Soviética. A resposta é só 5. Os outros não tiveram a menor ideia e 3 anos antes da queda da União Soviética, em 1987, não sei se por aí, foi publicado o livro do Paul Kennedy, Ascensão e Queda das Grandes Potências, que previa que na década de 90 os Estados Unidos iria cair e a União Soviética se tornaria potência dominante. Em comparação com isso, as pessoas que haviam previsto corretamente, elas foram por métodos, fizeram isso por métodos que os cientistas chamariam de impressionistas. Teve um astrólogo que previu isso em 1956, deu a data certa. Pá, aqui o negócio cai. Teve outros também, mas não por procedimentos quantitativos, aliás, por nenhum procedimento científico admitido. E assim por diante, você vai ver que ao longo da história, quer dizer, a previsão certa requer uma certa habilidade que o ensino científico mata. E nós vamos ver nas próximas aulas algumas técnicas para manter essa capacidade viva. Mas note bem que a realidade, portanto a capacidade de previsão, é menos valorizada do que o consenso científico. Ou seja, o pessoal prefere errar com a maioria das ciências do que acertar com um sujeito que só acertou sozinho. Então a realidade foi simplesmente rebaixada. Tudo se torna um problema, vamos dizer, de autoridade, na verdade.
de autoridade, de prestígio científico, né? De privilégios corporativos e assim por diante. E nós vimos, por exemplo, que aconteceu no domínio das letras, né? Que a partir dos anos 60, 70, a própria atividade literária vai se integrando na academia, se tornando uma profissão especializada. O resultado, a literatura acaba. Exceto por camaradas que não foram infectados por isso. E você vê na segunda metade do século XX, na primeira metade, a literatura americana era um negócio de uma riqueza assim, inteiramente absurda. Na segunda, acabou tudo. Você não tem um autor hoje que você possa comparar com William Faulkner, com Nathaniel Hawthorne, com Herman Melville. Simplesmente não tem mais. Por quê? O sujeito entra na universidade para aprender letras. E ele vai tentar tornar aquilo cada vez mais científico. Eu não nego que possa haver uma ciência da literatura, é evidente. Porém, se você passa o tempo todo estudando teoria crítica, estruturalismo, desconstrucionismo, etc., você simplesmente não tem tempo para ler as obras literárias. Se você lê Balzac, você aprende um monte de coisas sobre a arte da ficção. São coisas que você não consegue expressar, você não consegue dizer, mas você sabe fazer. Ora, o que é um romancista? Não é o sujeito que compreende tecnicamente a arte do romance, é o sujeito que sabe realizá-la. Assim como um pintor não é um teórico de pintura. Mas a partir da profissionalização dessa atividade, as coisas se confundiram. Né? Quer dizer, o que é uma determinada prática e o que é o estudo científico dela. Se você, por exemplo, o sujeito pode entender cientificamente todas as artes marciais, mas não sabe bater num cachorro. Não pode acontecer isso. E tem outro que não sabe nada e enche todo mundo de porrada. Quer dizer, o saber fazer é uma coisa, o saber explicar é outra. Claro que pode ter pessoas que façam as duas coisas ao mesmo tempo, isso é a raridade, mas existe. Mas normalmente, onde predomina a atividade teorizante, então a outra parte vai ser prejudicada. Isso acontece na própria técnica. Por exemplo, se você estuda a vida do Nikola Tesla, um monte de coisas extraordinárias que esse sujeito inventou e que cientificamente eram impossíveis, e ele fez. Então, bom, ele não sabia justificar aquilo completamente, mas ele sabia fazer. E ninguém precisa provar que é capaz de fazer aquilo que ele já fez. E que é possível fazer, né? Se você faz uma coisa, o real é por definição possível. Então, em vez de partir da realidade do que ele tinha inventado e começar a buscar a aplicação a partir daí, não, eles simplesmente apagaram o que ele inventou. Por exemplo, a transmissão de eletricidade sem fio. Né? Tem uma usina que podia transmitir eletricidade em qualquer lugar do mundo sem fio. Daí diz, não, foi por interesse econômico que eles bloquearam, porque o Thomas Edison estava ligado nas indústrias de eletricidade. Bom, pode ter tido isso, mas eu acho que o impacto intelectual foi muito mais desencorajador do que isso. E aí, pessoal, estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal e adquirindo as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pelas dicas, pelos comentários aí positivos ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar. Tranquilo? Tamo junto aí, galera. Forte abraço. Muito obrigado a todos. Quem quiser é só encomendar. Essa daqui já vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Todo o Brasil a gente manda. Valeu, tamo junto. O que a direita não aprende comigo, a esquerda pelo menos tenta aprender.